O que é a masculinidade? A masculinidade é uma invenção da cultura ocidental? É algo natural? É algo desejado por Deus? É um pouco tentando responder essas várias perguntas que nós vamos fazer no nosso programa hoje. Eu gostaria de começar com uma palavra da Sagrada Escritura. Quando o rei Davi estava para morrer, ele chamou seu filho Salomão, o herdeiro do trono. Né? No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, quando ele narra a morte de Davi, está lá Salomão, e Davi vai dizer suas últimas palavras do seu filho. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as últimas instruções. Então vejam, nós estamos aqui diante de palavras inesquecíveis para um menino. O rapaz está ali, diante do seu pai, que vai morrer e que vai deixar para ele o trono. Eu me vou, disse Davi, pelo caminho que segue toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Olhem agora a palavra que Davi dirige a Salomão. Sê corajoso, porta-te como homem. Ou seja, de todas as coisas que Davi podia dizer para Salomão, na hora da morte, o que Davi diz para Salomão é isso. Confortare esto vir. Confortare, em latim, quer dizer seja forte, seja corajoso. Esto vir. Seja homem. Então, padre, mas o que a gente faz se a gente não é nem 5% desse tipo de homem que o padre está nos falando agora? Essa é uma boa pergunta, porque o próprio padre perguntou, olha, imagina essa cena, um pai morrendo, né, e o filho ouvindo, e a última fala é, seja homem. Mas a pergunta importante, a gente sabe o que significa ser homem? O que é a masculinidade? E segundo, e se a gente for só 5% desse ideal de homem? No caso, eu e você que está ouvindo isso daqui. E aí, o que a gente faz? É isso que nós iremos falar hoje, certo? Seja bem-vindo, então, ao Oliver Talk, o seu canal que descomplica a cultura. Eu sou o Oliver, formado em filosofia, e nós vamos, então, conversar sobre esse assunto, correto? E vamos, então, primeiro, começar no desenvolvimento aqui com essa parte muito importante. Qual que é a crise filosófica? O que os filósofos gregos podem nos ajudar aqui? Em primeiro lugar, o Aristóteles, no famoso livro Ética Nicômaco, ele vai falar o seguinte, olha, tudo tem uma finalidade, não é? Ou seja, existem coisas que são meios para ter um fim. Então, a pergunta é, qual que é a finalidade da masculinidade, não é? Esta pergunta, ela é muito importante, pois se nós não sabemos qual que é a finalidade de determinada coisa, não sabemos o que é aquilo e nem sabemos o que fazer, correto? Imagina o seguinte, um outro exemplo. Se você não sabe qual que é a finalidade do namoro, você sempre vai quebrar a cara no namoro. Você sempre vai achar que o namoro é um problema. Por quê? Você não sabe para o que serve, qual que é a finalidade, qual que é o fim do namoro. Este é um ponto extremamente importante. Então, é a primeira coisa que o Aristóteles está falando para a gente. Olha, você sabe qual que é a finalidade da masculinidade? Este é um ponto fundamental aqui. Em segundo, também, para colaborar aqui, o mestre de Aristóteles, que é o Platão, esses dois grandes filósofos, ele vai dizer o seguinte, lá no livro A República. Olha, existe tudo na vida, falando de maneira bem pedagógica, tá? Tudo na vida existe a forma ideal, não é? Ou o mundo das ideias, existe a forma ideal. E o que nós fazemos em vida são sombras, são rascunhos. Então, o nosso objetivo é sempre andar na vida tentando chegar sempre naquela forma ideal. Imagine que a forma ideal seja um farol. Você está na caverna, naquela caverna de Platão, onde todo mundo acha que está livre, mas todo mundo está vivendo na escuridão, correto? E você olha uma luz. Olha, eu vou em direção àquela luz para sair daqui, correto? Isso significa o quê? Olha, talvez eu não seja aquela pessoa ideal, mas eu vou em direção a essa luz. O problema é, abandonamos o ideal. Ficamos só com o que existe do mundo material. Sem um ideal de vida, ficamos parados, ficamos presos. Nos tornamos um homem sem forma. Um homem do rascunho. Isso, perfeito. O homem do rascunho. Maravilha. E
Acrescentando um pouco mais aqui na nossa problemática, é o seguinte: nós temos o problema também da nossa própria modernidade. Hoje, você tem como símbolo de masculinidade o poder material. Não é? Este é o símbolo de masculinidade. Você pode entrar no YouTube, você vai encontrar as pessoas falando o que é ser homem, a masculinidade é o quê? Quanto dinheiro você tem, quantas mulheres você já pegou, qual que é a posição na sua empresa, e não somente homens falam isso, como mulheres também falam isso sobre os homens. Não, eu só vou namorar um homem que tenha muito dinheiro, tenha status, sucesso visível, porque isso vai trazer validação. Ora, eu já conheci e já conversei com algumas mulheres e algumas delas até me disseram: olha, o homem que eu gostaria de ter é um homem que ganhasse mais do que eu. Era o primeiro critério. Aí você pensa, tá, mas e o caráter? O caráter é o segundo. Aí você, gente, é isso. É claro que isso tem algumas relações com a Revolução Industrial, a ascensão da burguesia, que não vem o caso agora. Um outro vídeo a gente pode explicar isso, não é? Então, o financeiro, ele virou o quê? Ele virou a aparência da masculinidade. Ah, como assim você é casado e sua mulher ganha mais do que você? Como assim você namora e a sua mulher ganha mais do que você? Como assim você é gordo, você não treina? Como assim você é beta? O pessoal fala, né? O que é o beta, para quem não sabe? Eu acho que o beta é uma gíria da internet de um homem que ele é fracassado nas relações com as mulheres. Ou seja, como assim você nunca ficou, nunca namorou e por aí vai? Este é o elemento de hoje em dia. É o que nós aprendemos. A masculinidade é essa. E nós repetimos por padrão, porque nós somos jegues. Nós copiamos o que as outras pessoas falam, em vez de pensar um pouco. Somos burros. Esta é a verdade. E o que vai acontecer? O Viktor Frankl, que foi um psicólogo que viveu no campo de concentração, ele descobriu uma coisa fascinante, que o homem não vive por prazer ou por poder, ele vive por sentido. Ele descobriu isso no próprio campo de concentração. Ele viu que se eu tenho um sentido, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, eu consigo caminhar em frente com tantas e tantas dificuldades. E o que acontece? Nós trocamos o sentido da nossa vida por desempenho. E qual que é o desempenho? É o cargo que você tem na empresa, é o quanto de dinheiro que você tem na conta. Às vezes nem é dinheiro, às vezes mostrar que você tem, porque às vezes o cara ele tá quebrado, no caso, na maioria das vezes, só que ele mostra que tem um iPhone, ninguém sabe em quantas parcelas ele comprou aquilo, ele compra o carro para mostrar para todo mundo. Isso não sou eu que estou falando, eu li uns livros aí, depois eu posso até recomendar para vocês, que são de psicólogos, justamente falando desse problema financeiro, e eles tendo entrevistas, ou melhor, fazendo terapia com vários homens que vivem essa vida mascarado. O cara tá quebrado, tá sem grana, mas ele tem que mostrar. Por que ele tem que mostrar? Porque isso virou padrão de masculinidade na modernidade. Se você for num rolê com seus amigos, você pensa até assim: ah, eu nem vou falar que eu trabalho com telemarketing, eu nem vou falar que eu sou lixeiro. Você vai sair com uma mulher, ela ganha 5 salários mínimos, você ganha um, você fala, tenta até dar uma mentira. Por quê? Porque esse virou o padrão. O caráter não importa mais. Este é o ponto principal. Este é o ponto principal. Por quê? Porque, veja bem, no mundo de hoje, uma mulher que se especializa, ela pode facilmente ganhar mais do que milhares de homens juntos. E ao mesmo tempo, por causa desse padrão que está na nossa cabeça, ela também vai exigir, não, você tem que ganhar mais do que eu. A mulher ganha 30 mil, ela quer que o cara ganhe 40 mil. Porque é o padrão. É o padrão de hoje. É o espírito do tempo. Este é o ponto principal. E qual que é a consequência real de tudo isso? Veja, em primeiro lugar, nós estamos perdidos. Por que nós estamos perdidos? Porque nós não sabemos a finalidade da masculinidade. Esta é a primeira coisa. Nós não sabemos para o que serve isso. E nós ficamos sem direção, por quê? Porque a gente entra no YouTube, nós assistimos os nossos influencers, e cada um fala sobre o que é ser homem.
Tudo baseado em status material. Só que material não depende só de você. Depende também das circunstâncias. Você pode ser um cara muito trabalhador, inteligente, mas se a economia do país não estiver boa, se a pessoa não olhar o seu currículo, às vezes você não vai conseguir emprego. É isso que diz Aristóteles. A riqueza não depende só de você. Você pode enviar o currículo, você pode estudar, mas também depende do outro lado. Esse é um elemento muito importante que a gente esquece. E quando a gente fica sem o senso de sentido, como fala o Viktor Frankl aqui, nós vivemos num mundo fictício, acreditando que o financeiro é a verdadeira aparência de masculinidade. E continuamos o quê? 5% de homem daquilo que o padre falou. Eu sou assim, você também é assim. Por quê? Porque nós estamos presos nisso daqui, ó, na corrida dos ratos. É a corrida dos ratos da masculinidade. E o que a gente faz para ver se a gente consegue sair disso, certo? Vou falar agora, mas segura aí. Deixa eu fazer um jabazinho aqui do nosso Literapia. O nosso Literapia é uma imersão literária na obra de Tolstói chamada Ivan Ilitch. E o objetivo é nós reconhecermos a nossa vida naquela obra e ver se a gente sai desses 5% aqui, rapaziada. Quer mais detalhes? Veja o link que está na descrição, porque eu quero continuar, certo? E qual que é a virada? Qual que é a virada? O nosso exemplo. Qual que é o nosso exemplo como cristão, né? Você está vendo esse vídeo na Sexta-feira Santa? Como católico, Jesus Cristo. Ora, só que é o seguinte, não é um CEO, não é um coach de masculinidade, não é um empresário de sucesso, não é um homem que vai na academia 24 horas. É Jesus Cristo. E veja o seguinte, Jesus Cristo na cruz. Na cruz. Hoje em dia, todos nós que falamos de masculinidade, o que é ser homem, falaria, ele fracassou. Ele fracassou na masculinidade dele. Com certeza. O coach ia chegar e ia dizer o seguinte, tá vendo? Eu falei para ele não confiar no tal do Judas. Ele confiou no tal do Judas, ele queria dar chance. E o outro amigo dele, o Pedro, que abandonou ele, ele ainda quer perdoar um amigo. Que tipo de homem é esse? Que não é CEO, correto? Não é rato de academia e ainda se sacrifica e morre. Todos nós falaríamos que Cristo foi um fracassado nos exemplos de masculinidade moderno. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Nós olharíamos para ele e diríamos, é beta. Você vê? Ele andou com uma prostituta e muito pelo contrário. Nem deu um beijinho nela. Falou para ela mudar de vida. Quantas mulheres Jesus já teve relacionamento? 0. Não é um exemplo de masculinidade, porque um homem alfa. O homem alfa tá em todas as mulheres. Não é assim? Não é assim? Todos nós falaríamos que Jesus Cristo seria um exemplo de fracasso total nos padrões de masculinidade de hoje aqui no YouTube e nas redes sociais. Só que o grande Papa João Paulo II, ele pega essa mesma cena, que seria considerado fracasso nos tempos atuais, e ele diz o seguinte, certo? Masculinidade é força colocada a serviço do sacrifício pelos outros, não da autoimagem. Repetindo, é força colocada a serviço do sacrifício pelos outros, não da autoimagem. Ou seja, aquilo que nós estávamos falando aqui, qual que é a finalidade do homem? Qual que é o telos da masculinidade? Qual que é? Tá aqui, ó. É força colocada a serviço do sacrifício pelos outros, não da autoimagem. Da onde o Papa tirou isso? No livro Teologia do Corpo? O que nós, nos padrões modernos de masculinidade, consideraríamos fracasso, para Deus, é o ato mais importante da masculinidade universal. Claro que isso também dá para ser entendido
até para as mulheres na questão do sacrifício, mas estou falando aqui para os homens. Sacrifício pelos outros, que bobagem. Isso é bobagem. Por que você vai pegar um pouco do seu dinheiro e dar caridade? Por que você vai ser paciente com a sua esposa quando ela tá com aquela questão biológica da TPM e você se mantém ali, ó, zen? Isso é bobagem. Para que você vai rezar por um amigo que não gosta de você? Isso é bobagem. Por que você vai querer perdoar uma mulher que te trai, um amigo que te trai? Isso é bobagem. Isso não é exemplo de masculinidade moderna. É bobagem. Isso é ser burro. Isso é ser jumento. Mas, como eu sempre digo, não tem problema em ser jumento. Não tem problema em você ser, como nós começamos aqui, este 5% de homem. Não tem problema. O problema é quando você não reconhece que é 5% e você se acha 100%. Quando você é jumento e se acha pônei. Este é o problema. Este é o problema. Por quê? Nós, como cristãos, sabemos que Deus pode pegar este 5% e nos transformar na imagem do seu filho, através das atitudes. Só que o cara que acha que é 100%, dificilmente ele vai ter isso. Por quê? Porque nós somos melhores do que ele? Não! É porque ele não reconheceu o primeiro. Ele não reconheceu o primeiro. E claro, ele também está nessa confusão como nós estamos, que homem de verdade, masculinidade de verdade é pegar mulher, que masculinidade de verdade é você ter um emprego melhor do que ela, que masculinidade de verdade é poder financeiro. É tudo isso que você encontra na internet. Não que a masculinidade de verdade seja isso daqui, ó. Masculinidade é força colocada a serviço do sacrifício pelos outros, não da autoimagem. Isso daqui, rapaziada, é o seguinte, e mulherada também que tá me ouvindo. Tem muito homossexual que é mais macho que a gente. Você pega o exemplo do Clodovil lá. Ele era dedo em riste. Hoje, o pessoal é o quê? É político EAD. Não, eu só falo aqui na tribuna virtual. Lá na frente, não vou. Eu tenho um pouco de medo. É isso, você entendeu? Tem muito homossexual aqui, ó, que faz isso. Ele tem uma masculinidade. Ele coloca a força dele a serviço, em sacrifício pelos outros. Olha só, que espetacular. Este é o ponto. Este é o padrão. Então, vamos pegar esses 5%, nós que somos jumentos, e vamos entender o seguinte, olha, a gente precisa melhorar nessa questão. Somos 5%, mas sabemos que esses 5% aí Deus pode transformar. Veja uma coisa, você e eu, nós somos um bando de jumento. E veja, não tem problema, em certo aspecto. Por quê? Porque no domingo de Ramos aqui, Jesus, ele entra como? Ele entra com um jumento. Deus também faz um jumento falar. Então, há esperança pra gente. Com certeza, nós não somos o exemplo que o padre Paulo falou aqui, não, do Estovir, do Salomão que ouviu Davi. Não, eu não sou. Né? Eu tô aqui, eu sou 5% de masculinidade. Mas nós estamos reconhecendo isso e esse é o passo. Por quê? Pouco com Deus é muito, não é? Não é verdade? Pouco com Deus é muito. Então, antes de finalizar, segura aí. 3 coisinhas que eu preciso falar para você. Em primeiro lugar, nós precisamos da sua ajuda aqui no Oliver Talk para nós pagarmos as contas do canal. Você pode ajudar se tornando membro aqui do canal, tendo a assinatura mais básica, não tem problema. E também você ganha benefícios por causa disso, certo? Você pode ver todos os benefícios clicando. Segundo, você pode fazer uma doação via Pix, se você gostou. Aqui nós somos que nem a Igreja Católica, você coloca o valor que você quiser. E terceiro, curta e compartilhe com alguém que goste dessas ideias, não é? Com alguém que queira entender um pouco mais dessa confusão que nós estamos vivendo e o que nós podemos fazer, certo? Então, boa Sexta-feira Santa para todos. Até a próxima.